Como hoje é o dia de Todos os Santos, não tem como não falar um pouco, pelo menos, de alguns santos. Por quê? O que move o nosso coração, a santidade, é olhar os bons exemplos próximo de nós. É ou não é? Quando a gente vê na nossa genealogia que alguém renunciou a tudo para ver o nosso rosto sorrir, qual não é a nossa gratidão de preservar a graça que a gente recebeu? Quando a gente vê os santos, a gente vê que é possível chegar no céu. Santo não é aquele que nunca errou e nunca pecou. Santo é aquele que toma consciência do pecado e toma a decisão de não pecar mais. Luta até o último dia da sua vida para não cometer mais aquele pecado. Um grande exemplo, Francisco de Assis. Renunciou a todas as riquezas do mundo. Era jovem. Renunciou ao prazer da carne para poder trazer a redenção, a salvação para tantas vidas. Ir a Assis, eu digo sempre, é uma cidade que a gente precisa parar e ficar lá só contemplando o silêncio daquele lugar. Uma dos santuários mais visitados no mundo por todas as crenças e raça. Por quê? Francisco de Assis não foi provado? Foi. Uma das vezes, Francisco de Assis foi provado na carne, a retornar o pecado da carne. Ele tirou a roupa dele inteira, se lançou no gelo várias vezes. Até mesmo o corpo de Francisco cortar na raiz o desejo de pecar de novo, o desejo de uma sexualidade desregrada. E ele venceu. Pela força dele de decisão. Santo é isso, eu tomo a decisão de não mais pecar. Eu sustento essa decisão pela força da minha oração. Ninguém se torna santo se não reza. Ninguém se torna santo se não clama o Espírito Santo. Quem santifica a nossa vida? O Espírito Santo. Quem nos dá força para não pecar? O Espírito Santo. Quem nos traz alegria? O Espírito Santo. Quem nos faz cada dia mais desejar o céu? O Espírito Santo. Quem nos faz ficar do lado dessa mulher até o último dia da nossa vida? O Espírito Santo. Porque humanamente ninguém consegue. Mas quem faz? Tudo é o Espírito Santo. Quem nos dá perseverança no matrimônio é o Espírito Santo. Não tem nenhuma dúvida de dizer isso para você. Só o Espírito Santo faz a gente acordar do lado dessa mulher todo dia e ver ela mais bonita do que ontem. Mesmo que ela esteja toda descabelada. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz a gente enxergar o outro mais bonito, a outra mais bonita. Só o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Um outro momento, Francisco foi tentado com o prazer do ter. Francisco era muito rico, família nobre. E o que Francisco fez? Viu um monte de roseiras com muitos espinhos, tirou a roupa, se lançou no meio daqueles espinhos. O corpo de Francisco ficou todo chagado. Quando chegou no final daquele dia, milagrosamente desapareceram todas as chagas do corpo de Francisco. E todas aquelas rosas nunca mais deu espinho. Está lá o roseiral para quem quiser ver.
Eu estava lá essa semana vendo. Nunca mais teve espinho aquelas rosas. Amados, tanto exemplo que nós temos na nossa igreja. Aqui nas minhas mãos, hoje, eu sempre pedi para o Espírito Santo que eu queria viver na companhia dos santos. Todos os dias eu peço para o Espírito Santo colocar na minha vida pessoas que rezam mais do que eu. Pessoas que desejam mais o céu do que eu. Para que isso seja dentro de mim uma motivação. Não tem coisa melhor do que a gente estar perto de pessoas que motivam a gente a um caminho do bem. Que motiva a gente a não falar mal da vida dos outros. Que motiva a gente a perdoar aquela pessoa, por pior que seja o pecado daquela pessoa. Não tem coisa mais maravilhosa do que fazer coisas que só Deus nos dá a graça para fazer. Ao contrário do mundo. E eu pedi tanto para o Espírito Santo que eu queria viver na companhia do santo, que eu tenho muitos amigos neste mundo. Amigos tão santos, que reza tanto, que busca Deus numa vida de renúncia, numa vida austera de jejum, de que acorda de madrugada para rezar. Eu conheço tantos jovens que hoje são exemplos de vida para a minha vida. Jovens que verdadeiramente fizeram uma opção pelo caminho da santidade. E Deus, além de me dar todo esse exército de pessoas boas, Deus me deu também as relíquias dos santos. E quantos santos estão aqui na minha mão? Tem hora que eu chego assim a ficar muito emocionada. Na verdade, Deus me confiou um tesouro da igreja. Aqui está a Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma santa que entrou no Carmelo com 15 anos de idade. Desejou tanto o amor, que chegou a escrever que dentro do coração da igreja, ela seria o amor. Santa Teresinha também disse que passaria o céu dela inteiro fazendo bem sobre a terra. Até no livrinho que eu escrevi da novena de Santa Teresinha, tem uma oração para os estudantes. Quantas pessoas já se formou, terminou faculdade só com uma oraçãozinha daquela, tão pequena, de Santa Teresinha. Santa Teresinha também morreu com 24 anos, tão jovem. Eu tive a graça também, há poucos dias, de estar em Lisieux, na casa de Santa Teresinha, de ver o cabelo de Santa Teresinha. Coisa mais linda o cabelo de Santa Teresinha, tudo enrolado, loirinho, coisa mais bela do mundo. Não tem como a gente não chorar. Não tem como não emocionar em pisar numa casa de uma santa. E mais ainda, saber que os pais de Santa Teresinha, a mãe, que se chamava Zélia, um nome tão bonito como o meu, né? E o pai, Luiz, é um casal já beatificado dentro da igreja. Estes pais tiveram 9 filhos, 4 morreram na fase imatura. E com poucos dias de vida, e 5 das filhas foram ser freira. 5 filhas. Tudo viver dentro de um Carmelo. Só uma que viveu em outro convento, mas todas religiosa. A irmã de Santa Teresinha, que era a irmã Maria, era uma mulher tão santa, que ela ficava às madrugadas na lavanderia lavando as roupas, às escondidas, para ninguém ver o bem que ela fazia. Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões, dos missionários, sem nunca sair do Carmelo. Morreu com 24 anos e disse para Deus: quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Enquanto existir uma alma na terra precisando de ajuda, ali estarei para ajudá-la. Olha que lindo.
Santa Teresinha, santa do amor, uma santa jovem, que deixou a marca na igreja do que é viver uma vida abandonada em Cristo. Então a Santa Teresinha está aqui também. Pedacinho de Santa Teresinha, do corpo de Santa Teresinha. Todas essas relíquias aqui são de primeira instância. Relíquia do corpo da pessoa, um pedacinho do osso, um pedacinho da carne. É um pedaço da pessoa que está aqui. Então, nas minhas mãos também tem um santo que é um bispo da igreja. Ele foi o primeiro a desbravar o caminho dos padres redentoristas nos Estados Unidos. Ele é um santo que está na Filadélfia. John Newman morreu com 49 anos. Construiu mais de 100 igrejas, mais de 100 escolas nos Estados Unidos, principalmente em Filadélfia. Ele era incansável, aprendeu 10 línguas para poder confessar bem todos os peregrinos e as pessoas que chegavam perto dele. Então, aqueles que têm dificuldade com línguas, recorra a John Newman. Um santo que curou muitas pessoas de câncer maligno e continua curando até no dia de hoje. Quando o padre Bruce, um grande santo também que eu vejo, um padre redentorista, muito meu amigo que mora lá na Filadélfia, chegou para mim e me deu essa relíquia. Ele disse assim: John Newman era missionário. Ele andava quilômetros a pé, dias no meio das neves, para evangelizar. Ele quer continuar fazendo bem para as pessoas através de você, irmã Célia. Leve a relíquia dele aonde você for. Aonde você for. Está aqui John Newman, já com muitos testemunhos para contar desse santo. Também, aqui nas minhas mãos está a Beata Helena Guerra. É uma santa que fez a oração da novena e também do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Beata Helena Guerra disse: o Espírito Santo não é amado, não é conhecido e não é invocado. Por isso nós devemos muito falar do Espírito Santo. Devemos invocar o Espírito Santo o tempo inteiro. Devemos pedir ao Espírito Santo luz para o nosso caminho. Também aqui está uma outra santa que foi aluna da Beata Helena Guerra, Santa Gemma Galgani. A santa que é considerado na Itália como Miss Santa, a mais bela de todas. Santa Gemma Galgani morreu com 25 anos, uma santa jovem. Santa Gemma Galgani, é tão forte a história de Santa Gemma, para vocês terem uma ideia. Numa das minhas peregrinações a Medjugorje, eu caí e machuquei meu pé e ficou bastante inchado, dolorido. E eu fui para a Itália, lá em Lucca, saindo de Medjugorje. Eu já estava até um pouco preocupado com meu pé, chegar no Brasil, fazer um outro exame, além dos que eu já tinha feito lá em Medjugorje, no hospital. Quando eu entrei na casa de Gemma Galgani, a pessoa que foi falar da Gemma Galgani disse assim: a entrada da casa da Gemma Galgani é considerado um território tão santo como a Terra Santa, porque aqui Jesus pisou em pessoa e falou com Gemma Galgani, face a face. Pessoas
que está muito mergulhada no pecado não consegue entrar na casa da Gema Galgani. Porque Gema Galgani, ela via Jesus face a face e via o demônio também. Gema Galgani travou lutas muito grandes com Satanás. E um dia, por obediência ao padre exorcista, que era orientador espiritual dela, ele pediu para ela escrever um diário. E ela escreveu um diário, por obediência ao padre, e guardava a chave aqui, ó, junto com ela. Ninguém tinha acesso. Um belo dia ela foi procurar o diário. Onde estava o diário? Ela viu o demônio saindo com o diário dela debaixo do braço. Ela ligou para o padre e disse: pede para o demônio devolver o meu diário. O padre então ligou para a Gema e disse que já tinha pedido para o demônio devolver o diário dela, só que com uma condição: para que todos pudessem crer que o demônio tinha pego o diário de Gema Galgani, que ele colocasse em cada página a marca dele. Está esse diário lá, para quem quiser ver, em Lucca, na Itália, todas as páginas do diário marcado com a pata de Satanás. Quero dizer para vocês que Gema Galgani é tão linda, ela é a padroeira dos farmacêuticos. Por isso que eu tenho muito carinho, porque como eu fiz farmácia, ela é a padroeira também dos estudantes. Gema Galgani é uma intercessora forte em causas muito difíceis. Eu, quando entrei na casa de Gema Galgani, com o meu pé do jeito que estava, eu fiquei tão apaixonada pela história da Gema Galgani, tão encantada, que na hora que eu saí da casa de Gema Galgani, nós fomos para Pisa visitar. Quando eu cheguei em Pisa, é como se uma voz interior falasse dentro de mim: você viu que você alcançou um milagre dentro da casa da Gema Galgani? E eu fiquei assim, com aquela voz assim dentro de mim. E o Espírito Santo disse para mim: olha para o teu pé. Quando eu olhei para o meu pé, gente, não estava mais inchado, não estava mais vermelho. E Deus havia curado completamente o meu pé dentro da casa da Gema Galgani. Foi um milagre que aconteceu. Eu peguei uma devoção tão forte a ela. Dentro do meu quarto tem um quadro enorme dela. Ela é muito linda, ela é muito santa. A história de Gema Galgani, faço questão que vocês leiam, compra livros e leia. Como eu não tenho muito tempo para falar a história dela, mas eu quero que vocês leiam a história desses santos. Gema Galgani me escolheu também, porque diz o padre Dudu que não é a gente que escolhe um santo. Aqui tem outra foto dela. Mas quando a gente tem devoção a um santo, é o santo que nos escolhe para poder ser o nosso intercessor. Então eu tenho certeza que esses santos me escolheram, não tem nenhuma dúvida. Também aqui nas minhas mãos, tem mais santo, não acabou ainda não, viu gente? Aqui nas minhas mãos também, tem Santo Afonso Maria de Ligório. Pedacinho do osso de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso é que escreveu vários livros. O livro Prática de Amor a Jesus Cristo. Pessoas que reclamam muito de sofrimento têm que ler esse livro, porque ainda não sabem o que é sofrer. Práticas de Amor a Jesus Cristo nos ensina a olhar o sofrimento de forma diferente. Quando uma pessoa experimenta muito do sofrimento, é porque é uma pessoa muito amada por Deus. Porque o sofrimento é a única via de purificação da nossa vida. Quem sofre gera Páscoa abundante na vida todo dia. Pessoas que não querem passar pela via cruz não têm Páscoa, não vive também caminho de ressurreição. Então, o livro Prática de Amor a Jesus Cristo é um dos livros mais belos que eu já li na minha vida, que faz a gente enxergar a dor
com uma outra ótica, a ótica do Espírito Santo. Santo Afonso também escreveu um livro bem pequeno sobre a oração. Santo Afonso também escreveu um livro maravilhoso, que é um livro que fala sobre as glórias de Maria. Ele explica inteirinho o poder da Salve Rainha. Lindíssimo o livro. Prática de amor a Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório foi um advogado famoso, renunciou tudo, se tornou um grande santo da igreja. Ele era tão santo que o dia que o Papa se encontrou com ele para dizer que ele seria bispo da igreja, o Papa se ajoelhou diante dele e disse: a igreja terá um novo santo dentro dela. E esse santo é você, Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório. Escreveu centenas de livros. Escreveu livro para as religiosas. Escreveu o livro sobre a morte, gente. Quem tem medo da morte aqui deve ler o livro de Santo Afonso. Ou então, quem cultua muito o corpo também tem que ler o livro da morte. Ele vai dizer para você que tudo isso vai terminar em nada. A única coisa que vai ficar é a tua alma. Porque o corpo, ele diz bem claro, será comido pelos vermes. Todos, rico, pobre, bonito, feio, todos terão o mesmo fim. A coisa mais certa da vida é a morte. E ninguém escapa dela. São Francisco de Assis dizia: minha amiga, minha irmã, morte. Ninguém quer falar da morte. Mas ela não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela sonhava tanto com a eternidade. Porque os santos já conseguem ver o céu antecipadamente. Também eu tenho aqui o sangue do Padre Pio. Padre Pio, um homem que lutava contra o demônio, dia e noite. Padre Pio também um grande santo da igreja. Olha, o John Newman está intacto o corpo dele na Filadélfia, viu gente? Parece que ele está dormindo. Santa Bernadette também é um corpo intacto. Santa Bernadette é considerada a santa mais bela depois de morta. O sangue dela circula na veia sem cessar. Quem vai para Lourdes e não vai ver Bernadette, perdeu muito, porque Bernadette é uma santa jovem, bonita, linda, 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 linda. As unhas dela estão vermelhinhas, você vê o sangue correndo. Quantos anos Santa Bernadette está lá? Santa Rita de Cássia, o corpo também está intacto. E assim são vários santos que hoje estão incorruptos. Mistério da fé, não é? Uma pessoa que morre, o corpo dela, parece que ela está dormindo, olhando para a gente o tempo inteiro. Coisa mais linda da igreja. Então, Padre Pio, também, quem nunca foi para lá deve ir, porque aquele lugar realmente... Onde que está o Padre Pio? Qual o lugar que o Padre Pio está da Itália? Não, ele não está em Roma. Está em eu nunca sei falar esse nome. Mas esse nome aí, eu sempre me enrolo para dizer esse nome. Mas é um lugar, gente, maravilhoso. Pensa num lugar que dá vontade de ficar lá mais de um mês. Padre Pio construiu um dos hospitais que é modelo para o mundo inteiro. Atende todas as pessoas lá gratuitamente. É um verdadeiro milagre. O hospital, gente, quem entra dentro dele, as coisas é feita de mármore, é uma coisa maravilhosa, é um espetáculo, é um sonho, é uma presença de Deus. A gente vê Padre Pio andando naquele hospital dia e noite. É uma coisa mais, assim, não tem explicação. Você tem que ir, você tem que fazer a experiência.
Tem coisas que não tem como explicar para você. Então, tem aqui também o Padre Pio. Tenho ainda uma outra santa aqui que se chama Santa Teresa Margarida. Uma santa que morreu com 22 anos. Muito conhecida na Itália, uma santa carmelita, que também doou a sua vida em prol da igreja. Qual é o segredo desses santos? Vamos pegar a palavra de Deus já. Em Apocalipse. Apocalipse. Primeiro vamos pegar o capítulo 2. Versículo 1. Diz assim a palavra: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes à prova o que se diz apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança. Sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. Vamos ler junto o versículo 4? Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caístes, arrepende-te e retorne às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto, se tens de bem, detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Palavra do Senhor. Agora vamos lá, Apocalipse 7, versículo 13. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: estes que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. É ele, e ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e se servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. Deus enxugará toda lágrima de teus olhos. Palavra do Senhor. O que faz a gente seguir um caminho de santidade verdadeira? É o Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês entendam que ninguém consegue deixar um pecado se não for pela graça de Deus. Ninguém consegue rezar um rosário também se não é pela graça do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo me dá essa graça a partir do meu querer. Eu sou livre para fazer um caminho, tanto um caminho que me leva a uma conversão verdadeira, a um caminho que me leva ao pecado. Por exemplo, quando você senta diante de uma TV, você é livre para pegar o controle e ligar na Canção Nova ou ligar na novela da Globo. O que você escolhe? É, Canção Nova, todo mundo, é claro. Você é livre para desligar a TV e rezar um Santo Rosário. É ou não é? Quem que escolhe? É você. Muito do que a gente experimenta é fruto das nossas escolhas.
Muitas pessoas dizem para mim assim: irmã Zélia, o que você faz? Que você tem sempre um ânimo que não é teu. Eu digo, é muito simples. Primeiro, eu vou à missa todos os dias. Pergunta para você se você vai à missa todo dia. Ah, mas é muito fácil dizer que não tem. E os dias que tem, você vai? Vocês estão entendendo? Não tem missa todo dia, mas os dias que tem. Quem vai à missa todo domingo ou todo sábado à noite, eu digo para você, você é um discípulo ordinário, meu irmão. Sabe o que é ser um discípulo ordinário? É aquele que só segue os preceitos da lei de Deus. Confessa uma vez por ano, vai à missa todo domingo. Ou os dias de festa, que é dia de Páscoa. Agora, o que é um discípulo extraordinário? É aquele que tem sede de Deus todos os dias. Ele não sabe ficar sem a missa. O dia que não tem uma missa, ele então chega a chorar de saudade de Deus. Ele não mede esforços como o santo. Santa Maria Gorete andava quilômetros para poder não perder a missa. Assim, eu escolho o caminho de Deus. Eu escolho rezar. Então eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu comungo do céu todo dia. E quem comunga do céu tem necessidade de ficar chorando, triste nos cantos, porque tal coisa, tal fulano se foi? Não. Quando morre uma pessoa, de que forma que meu coração é curado? Há um único jeito de você comungar da vida do teu ente querido que já morreu, que se chama altar da Eucaristia. O altar da Eucaristia reúne a igreja do céu, a igreja do purgatório e a igreja da terra. Uma pessoa que comunga Jesus eucarístico, comunga da vida daquela pessoa, comunga dos santos. E por isso a saudade se extingue. Eu dizia para algumas pessoas hoje, quanto mais eu peço para Deus que eu quero sentir a alegria daquela pessoa que já foi, mais eu vou sentir. Mas se eu ficar lá chorando 24 horas, com autopiedade, porque Deus levou o meu pai, tem como voltar atrás? Não tem, já morreu, ele já foi. Eu posso fazer uma escolha de ficar trancado no meu quarto chorando 24 horas, porque meu pai, Deus levou meu pai, eu fico brigado com Deus, eu fico bravo com todo mundo, e posso fazer uma escolha. O tempo do meu pai chegou, e meu pai está vivo. E eu quero viver a vida do meu pai que já vive na eternidade. E eu sou apenas peregrinos em terra estrangeira. Um dia também vou estar de volta com meu pai. Eu vou rezar e eu vou pedir para o Espírito Santo arrancar de dentro do meu coração essa tristeza. Porque a palavra de Deus diz que a tristeza matou a muitos, e eu não quero morrer de tristeza, eu não quero desenvolver dentro de mim uma depressão, um câncer, mas eu quero que esta morte verdadeiramente me mova a rezar mais, para um dia eu chegar na eternidade e estar junto com o meu avô, meu pai, meu tio, não sei quem que foi da tua família. Se cura a saudade comungando de Jesus eucarístico, não tem outra forma. Só a oração nos faz viver a vida que aquela pessoa já vive no céu. E eu posso escolher ou morrer de depressão, ou viver e dar testemunho da vida. O que eu quero fazer de mim? O marido, casei, meu marido me traiu, foi embora. Agora eu também não acredito mais em ninguém e fico lá chorando. Não quero mais trabalhar, deixo de trabalhar. Agora também eu vou comer todas as comidas do mundo, eu vou engordar, eu vou ficar feia, porque já que ninguém me quer mesmo, então eu vou morrer aqui, comendo. Pelo menos é um prazer que eu trago para a minha vida. Você pode escolher. E
E aí vai ficar feia mesmo, gorda, cheia de espinha, e aí ninguém vai querer você mesmo. Mas o que é ser santo? Meu marido me traiu. Alguma coisa no meu casamento com certeza não estava bem. Alguma brecha eu dei, ou meu marido deu. Então agora, se o demônio está pensando que eu vou ficar bem tranquila, feliz, porque meu marido foi, eu vou arrumar outro homem, ele está muito enganado. Porque agora eu vou fazer bem um caminho de comer bem comidas naturais, vou ficar bem bonita, magrinha, vou na loja comprar a melhor roupa que tiver lá, vou todo dia bem bonita adorar Jesus no altar. Meu marido vai pensar que eu estou indo atrás de outro homem. Vou estar mesmo, do homem maior da história. E vou rezar. Não vou dar folga 1 minuto para o Espírito Santo. Em vez de ficar lá imaginando teu marido com outra, você vai dobrar o teu joelho e vai dizer: Espírito Santo, aonde meu marido estiver agora, que quando ele olhar para aquela mulher, ele sinta uma saudade tão grande de mim, que ele me veja, que ele não consiga sentir atração por mulher nenhuma no mundo, que quando ele dormir, ele vai sentir saudade do meu cheiro, do meu cabelo, que ele vai querer voltar imediatamente para a minha vida. Gente, é assim que se vence. Não é ficando lá colaborando com o inimigo, fortificando o pecado dele para ele ir para o braço das outras. Não. A única que pode tirar ele desse pecado é você. Porque ninguém tem um laço de eternidade com ele, a não ser você. Então busque teu marido de volta. Ele só está sujo, mas você vai limpar ele, como Jesus limpa você todo dia, pela confissão. Você também vai fazer isso. Coloca vestes novas neste filho pródigo, como pai do filho pródigo. Olhe para ele de novo, porque isso é atitude de santo. Dizer para ele: eu te perdoo, porque poderia ter sido eu também. Eu te perdoo em nome de Jesus, sozinho. Agora fica lá chorando 24 horas porque eu fui traída. A mulher traída. Não, que isso? Eu não sou mulher traída em nome de Jesus. Está quebrado, está destruído. Porque a partir de hoje esse marido vai lamber a poeira dos meus pés. Vai me beijar como a rainha da corte celestial. Vai voltar para mim convertido e com o terço na mão rezando, suplicando misericórdia. E eu vou olhar para ele e vou dizer: em nome de Jesus, você está perdoado, meu amor. Porque meu amor por você é maior do que teu pecado. É assim que é santo. Santo é isso, gente. Santo faz aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faz. Agora, outro exemplo. Como que é seu nome? Delvina. Todo mundo de 2 vizinhos saiu falando mal da Delvina. Ela pode fazer uma escolha de ficar com ódio de todo mundo e de acreditar na fofoca de todo mundo e ficar falando para um, para outro, porque ela não está errada, tentando convencer todo mundo. Como fazer uma escolha? Quem está falando de mim tem um espírito de pobreza. Eu sou rica na misericórdia de Deus. Todos os que falam mal de mim, eu proclamo que vai falar 1000 vezes bem. E eu não vou deixar, vou devolver para essas pessoas o problema delas. Quem está em pecado é elas, não sou eu. Eu vou sair de cabeça erguida em 2 vizinhos. Não tem arma mais forte para você destruir Satanás do que você fazer aquilo que ele não sabe fazer. Abraçar, amar e olhar nos olhos sem nenhuma força do pecado, do mal dentro de você. Olhar com olhar de amor. O demônio não aguenta, não suporta. Em vez de você ficar nutrindo o mal que está falando mal de você, destrói o mal pelo bem. Santa Teresinha disse: eu só tenho essa vida para poder fazer o bem. Então vou fazer o bem. Se eu faço a opção de ficar com mágoa, com raiva, dia e noite, eu não estou fazendo o caminho do Evangelho, porque Jesus também não foi maltratado. Mas a palavra de Deus diz para mim, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5,
bem-aventurado quando te perseguir. Bem-aventurado quando falar mal de você, quando te caluniar. Bem-aventurado é você. Isso é vida de santo. É fazer um caminho diferente. Ser santo também é quando você não tem nenhum motivo para rezar e você dobra o joelho para rezar, porque você sabe que ali está uma graça escondida. Aqui, eu não posso deixar de terminar essa pregação sem falar da Santa Filomena. A Santa Filomena, quem me apresentou ela foi a irmã Egli. Ela é muito devota de Santa Filomena, sonhou com Santa Filomena essa noite, lá na casa do Rogério, sonhou, viu Santa Filomena. Quem olha para Santa Filomena, ela é linda, gente, é linda. Eu me tornei assim íntima de Santa Filomena. E eu quero ler um pouquinho para vocês. Só um pouquinho para você poder. Oferece o frio. É melhor sofrer o frio aqui na terra do que lá no purgatório. Porque o purgatório é terrível, o calor e o frio também. Então oferece. Nós temos que ser um povo de oferecimento. Senhor, ofereço o frio em reparação ao meu pecado. Né? Tem um que está com frio, tem outro que está com calor. Então é uma desarmonia total. Então vamos suportar o frio, quem está com frio, quem está com calor e assim por diante. A gente se torna santo ofertando. A partir do momento que você oferta uma coisa, você não pode falar mais daquilo. Aí a gente esquece, desliga. Está morrendo de dor de cabeça. Fica falando para todo mundo que está com dor de cabeça. Que ninguém aguenta mais ouvir você falando que está com dor de cabeça. Por que não vai tomar um remédio? Ou então por que não vai ofertar a Jesus, né? Tem gente que tem prazer de reclamar o dia inteiro. E não tem coisa mais chata do que a gente ficar ouvindo. Então é melhor você não reclamar. Dizer, olha, falar uma vez que está com dor de cabeça é uma coisa, mas ficar falando 24 horas e não faz nada para essa dor de cabeça. É difícil. Mas eu digo para você, está com dor de cabeça, ou toma um remédio, ou oferta. Ó Senhor Jesus, eu oferto esse sacrifício em reparação ao meu pecado, ou para que eu ganhe R$1.000 amanhã. Estou precisando de R$1.000. Pronto. A gente perde muitas oportunidades no dia de fazer grandes ofertórios para colocar diante do altar de Deus e este vir a transformar em milagre. Por pouco ofertório nosso, também poucos milagres na nossa vida. Tudo é sacrifício e eu vou ofertar. Estou no trânsito. Em vez de ficar buzinando desesperadamente, porque o trânsito está parado, o trânsito parou, com certeza é Deus parando a tua vida para você rezar um terço. Seja mais esperto. Pega o teu terço e começa a rezar. E eu digo para você, às vezes você não teria tempo de rezar em casa. Então, com o trânsito parado, você não tem nem como ir para frente, nem para trás. Tem que rezar. Você pode fazer uma escolha. Rezar, ficar calmo, sereno, cheio da graça de Deus. E ficar dentro do carro, buzinando, reclamando, falando mal de todo mundo. E atrair para a tua vida uma grande maldição. Você escolhe o caminho que você quer prosseguir. Tudo na vida é escolha. Agora, se você escolhe mal, terás maus frutos. Quem que é Santa Filomena? Vocês já escutaram falar de Santa Filomena aqui? Nunca escutaram falar de Santa Filomena. Então preste atenção. No início do cristianismo, foi necessário encontrar esconderijos bem ocultos aos olhos dos perseguidores dos cristãos, autênticos labirintos subterrâneos. As catacumbas de Roma serviam não só como lugar de culto e oração, com capelas e salas de paredes e textos ornamentados com figuras do Antigo e do Novo Testamento, mas também para reuniões e celebrações de seus irmãos cristãos falecidos e martirizados. Gente, só para vocês saberem, Coliseu em Roma é um dos lugares que todo mundo gosta de visitar. Por quê? O Coliseu de Roma foi um dos lugares que morreram muitas pessoas, porque eles faziam como um teatro, massacravam os cristãos. Todo mundo ria,
de uma pessoa que era cortada a cabeça, de uma pessoa que era queimada viva. Tudo isso aconteceu dentro do Coliseu. Para vocês verem que mesmo diante desses homens, esses santos nunca perderam a sua fé. Por nada. Preferia morrer do que negar a fé. As catacumbas serviam assim para os diversos encontros dos novos cristãos, como também se tornaram as suas sepulturas. Estas galerias escavadas no subsolo, entranhadas na terra, chegavam a ter muitos quilômetros e a sobrepõem-se 7 andares. Enormes labirintos, esses cemitérios feitos pelos primeiros cristãos deveriam permanecer invisíveis aos olhos dos soldados e dos imperadores. A catatumba de Priscila, situada na via Salária, nos limites da cidade de Roma, é chamada a capital das catacumbas. É a região onde se encontra, é a mais venerada e ilustre região de toda Roma. Priscila é célebre, não só pelas suas sepulturas papais do século IV, mas também por uma memória segundo a qual seus fundadores teriam convivido com São Pedro. Priscila tem também, entre muitas outras características diferentes, o luxo de algumas galerias e salas, contrastando com a maioria das outras catacumbas. Aqui provavelmente repousava Priscila, fundadora do cemitério, mãe de Púndens, contemporânea dos apóstolos. Também estudos topográficos e arqueológicos apontam para que lá se encontrassem os sepulcros de Santa Praxedes, Santa Pudenciana, mártires, filhas de Pudens, senador, em caso de quem teria sido recebido São Pedro. Crê-se que aqui teria sido sepultados centenas de mártires. Uns eram cristãos, conhecidos e ilustres como os papas, Silvestre, Marcelino, Marcelo, também os pontífices, Libério, Cirício, Celestino, Vigílio, tiveram na catacumba da Priscila a sua sepultura. Outros, tão somente cristãos, fervorosos que por amor a Cristo foram mortos barbaramente. Mas para nós, a catacumba de Priscila tem um significado muito especial, porque para além dos outros santos mártires, foi nela que Santa Filomena foi sepultada. E a emoção com que visitamos estas catacumbas, o privilégio e a graça de tocarmos no seu sepulcro, brota espontânea e carinhosamente dos nossos olhos. Quase podemos sentir a sua presença, afagar-lhe o rosto ou iluminar-nos com a luz que emana do seu amor a Cristo. Que Deus, com a intercessão de Santa Filomena, que o seu túmulo fosse encontrado a 24 de maio de 1802, na altura em que os trabalhadores tinham recomeçado as escavações, iniciadas anteriormente numa cova de tufos dedicada à família de Priscila. Subitamente, um operário bateu com a picareta placas de terracota que deveria ser a tampa de alguma sepultura, ao reconhecer na placa do meio o desenho de uma palma, símbolo de martírio. Parou imediatamente a escavação, que deveria certamente tratar-se do sepulcro de uma mártir. E segundo as instruções dadas, foi contar aos responsáveis a descoberta que tinha feito. No dia seguinte, 25 de maio de 1802, contou a mesma descoberta perante vários observadores do testemunho e testemunhas, entre eles São Filipe Ludovici, que fazia parte da comissão que superintendeu
atendia em nome da Santa Igreja os assuntos das escavações e distribuições das relíquias dos mártires. Na verdade, o túmulo tinha surpreendentemente escapado ao vandalismo dos antigos invasores e perseguidores de relíquias. Todos testemunharam a descoberta de um corpo pertencente a uma criança de 13 a 14 anos. Que idade, então, que esta menina morreu? 13 anos. Ela morreu. Santa Laura de Vicuna também morreu com esta idade. Ela morreu para poder conservar a vida dela, a virgindade dela. Santa Maria Gorete também morreu muito jovem para conservar sua virgindade. O túmulo encontrava-se selado por 3 pedras de terracota em aproximadamente 50 centímetros de largura, um comprimento total de 1,74 centímetros. Estas foram doadas ao santuário dia 14 de agosto de 1827, pelo Papa Leão XXIII, onde se podia ser escrito a vermelho, lumena, o que, segundo vários arqueólogos, deve ter interpretado. Gente, vocês estão conversando demais. Vamos escutar. Lumena, devido à evidente transposição das mesmas, isto é, a paz esteja contigo, Filomena. A ordem em que as pedras foram encontradas deve ser a evidente transposição das mesmas. Nessas pedras também pintadas a vermelho, são visíveis uma palma, símbolo da vitória do martírio. Está vendo aqui? Uma palma, símbolo da vitória do martírio. 3 setas, 2 âncoras, 1 chicote e 1 lírio, pureza. Nas âncoras pode visualizar-se uma semelhança com uma cruz, o sinal da fé e amor a Cristo. Na antiguidade grega e romana existe a menção à âncora sagrada. A âncora também significa esperança, refúgio e perseverança da vida. Essas gravuras, símbolos do tipo de martírio sofrido pela santa, estão de acordo com a revelação feita em 3 de agosto de 1833. A irmã Maria Luísa de Jesus: eu sou a filha de um rei grego. Os meus pais eram pagãos e, não tendo filhos, ofereciam sacrifício aos deuses falsos. O médico cristão disse-lhes então que, se batizasse e se tornasse cristão, Deus lhe daria filhos. Aceitaram a proposta, foram ensinados, batizados e acolheram a religião católica. Nasci 1 ano mais tarde e chamaram-me de Filomena. Cresci com uma educação cristã e fiz minha primeira comunhão aos 5 anos. Aos 11 anos fiz o voto da virgindade a Deus. Quando tinha 13 anos, o imperador romano declarou guerra ao meu pai. Ele teria de ir a Roma em busca de paz, e foi o seu desejo que eu e minha mãe o acompanhasse. Quando cheguei a Roma, o imperador, deslumbrado com a minha beleza, prometeu paz e proteção ao meu pai, com a condição que lhe eu fosse oferecida em casamento a ele. O meu pai consentiu e contou-me depois o que se tinha passado. Todavia respondi que não iria casar, pois tinha consagrado a minha virgindade aos 11 anos de idade ao meu Jesus. Os meus pais insistiram, suplicando que tivesse pena deles e do nosso país. Respondi então que Deus era o meu pai e o céu a minha terra natal. Olha que forte, gente. Uma menina de apenas 13 anos de idade. Dentro desta menina tinha um verdadeiro tesouro, que era a fé. Ela sozinha consagrou a virgindade a Deus, como tantas outras santas. Respondi então que Deus era meu pai e o céu era minha terra natal.
O meu pai foi até o imperador e disse-lhe: Filomena, não se quer casar contigo. O imperador quis-me na sua presença, e vendo as suas esperanças acabadas pela minha determinação em não ceder às suas promessas, disse: se não queres o meu amor, sentirás o meu poder. Com seu orgulho de homem rei, ambos feridos, ordenou que eu fosse fechada numa prisão a pão e água, apenas uma vez por dia. Após 37 dias, a Virgem Santíssima apareceu-me e disse: minha escolhida filha, ficarás 40 dias nesta prisão e serás sujeita a diversos tormentos. No entanto, o arcanjo Gabriel e o meu anjo da guarda te ajudarão a sair e sairás vitoriosa. Apenas esses 40 dias, tirarás-me as vestes e me chicotearam-me. Depois, coberta de feridas e à beira da morte, encerraram-me novamente na prisão. Mas nessa noite, Deus curou-me, e no dia seguinte encontraram-me completamente curada. Sabendo o que acontecera, o imperador ordenou que fosse de novo a sua presença, e mais uma vez fez a proposta de casamento. Ouvindo a minha recusa, ordenou que eu fosse morta por arqueiros. Assim que fui amarrada, entrei em êxtase, e as flechas, em vez de atacarem meu corpo, voltaram para trás, matando vários arqueiros. Com este prodígio, o imperador deu ordens para que atassem uma âncora no meu pescoço, e me atirasse ao rio Tibre. Esse rio está lá em Roma, para quem for pode ir lá ver. Mas os anjos romperam a corda e trouxeram-me para a terra completamente enxuta. O povo, assistindo a este milagre, começou a gritar aos carrascos: ela está livre, ela está livre. Temendo uma revolta popular, cortaram-me a cabeça no dia 10 de agosto, sexta-feira, à tarde. Esta revelação da irmã Maria Luísa de Jesus foi aprovada pelo Santo Ofício em 21 de dezembro de 1838. Então, Santa Filomena, uma menina firme e forte, ela foi morta, foi mártir da igreja. Santa Filomena também, existe o testemunho do óleo, não vou ler para não ficar muito longo, o óleo de Santa Filomena. Como surgiu essa devoção? Só essa partezinha. A resposta é muito simples. No 8º dia da translação das relíquias de Santa Filomena para Mugano, uma mulher de Avela, cheia de fé em Deus, molhou um dedo no azeite da lâmpada que ardia diante do altar da santa e untou as pálpebras de sua filhinha cega, que subitamente recuperou a sua visão. Também existe o cordão de Santa Filomena, o cordão vermelho. Esta piedosa prática nasceu espontaneamente entre os devotos de Santa Filomena. Teve a aprovação da Sagrada Congregação dos Ritos em 15 de setembro de 1883 e depois do Papa Leão XIII, que enriqueceu com numerosas indulgências a 4 de abril de 1884. Consiste em trazer junto ao corpo, cintura ou pulso, um cordão feito de lã, linho ou algodão de cores brancas e encarnado, proporcionalmente, que indica a pureza e o martírio de Santa Filomena. Nele deverão ser feitos 3 nós em honra à Santíssima Trindade. E deverão ser benzidos por uma igreja, na Igreja Católica, ser usado. Essa devoção, muito usual entre os devotos de Santa Filomena, destinou-se a pedir proteção à santa em favor da própria pessoa e dos seus familiares. A irmã Egli também, eu trouxe um livro para ela, de Portugal, onde ela está lendo, relata os vários milagres, mas muitos milagres
de pessoas que tocavam na imagem de Santa Filomena. E essa noite ela sonhou que eu tinha comprado uma imagem bem grande para nossa casa, e as pessoas tocavam em Santa Filomena e eram curadas. O que faz a gente tocar numa relíquia de um santo e a gente receber a cura? Por exemplo, o livro de Santa Clara de Assis. Diz Santa Clara que ela, olha, quando benzia os doentes com o sinal vivificante da cruz, realmente expulsava suas enfermidades de maneira prodigiosa. Só de fazer a cruz numa pessoa, a pessoa era curada. Só de levar as pessoas doentes e colocar em cima do túmulo de Santa Clara, elas saíam andando, curada e libertada. O que faz tantos prodígios, as relíquias também de Santa Filomena. Também os santos usavam muito das relíquias para poder tocar nas doenças do povo e as pessoas eram curadas. Por quê? Como diz a palavra de hoje, porque essas pessoas não esqueciam o grande amor de Deus por elas. Essas pessoas eram gratas a este amor. A reclamação de Deus hoje para nós é que nós esquecemos o grande amor de Deus. Todos os dias nós devemos pedir a sensibilidade deste amor no sorriso de uma criança, no ar que respiramos, na Eucaristia que é celebrada por um padre, pelo sacerdote que doaram a sua vida, que renunciaram tudo para poder trazer o Cristo para nós. O grande amor de Deus tem que estar instalado dentro de nós, como estava na vida dos santos, que não cessava de agradecer, de pedir para que Deus todos os dias o lembrasse da onde que elas vieram, para onde que elas vão. Tudo na vida é uma meta. Eu vim para quê neste mundo? Para que eu vivo? Eu vivo para construir uma história de céu na vida daquele que está perto de mim. Por isso, amados, quanto maior a tua renúncia, maior a tua felicidade. Eu digo para vocês isso sem orgulho nenhum. Faz mais de 20 anos que eu renunciei ao refrigerante, porque eu era muito apaixonada pela Coca-Cola. Tomava Coca-Cola 24 horas no dia se eu pudesse, de tanto que eu gostava. Então, graças a Deus, tem 20 anos que eu sou fiel nesta minha entrega para Deus. E eu digo para vocês que muito do que eu experimento na minha vida, eu não tenho dúvida que é fruto desta renúncia. Uma pessoa, um amigo meu renunciou ao álcool. A empresa dele, as coisas dele não andavam. Ele tomou a decisão de renunciar à bebida perpetuamente, para nunca mais beber. Ele disse assim para mim: irmã Zélia, a minha vida é outra. Todas as graças que eu precisava de prosperidade financeira acontece pela renúncia da minha bebida. Porque é fácil renunciar à bebida para um homem. Primeira coisa, tem que aguentar outros homens tirando sal. É um prazer do corpo. E quando eu renuncio esse prazer do corpo, eu trago para a minha vida o prazer do céu, gente, que é muito maior do que o prazer da carne. E por isso que os santos, é fácil entender o que os santos experimentam nesta renúncia. Como esta menina, ao renunciar todo o prazer de uma sexualidade desregrada, esta menina já experimenta o céu. Nossa Senhora vai visitar ela lá dentro daquela prisão. Qual não é a alegria de uma pessoa ver Nossa Senhora? Os santos faziam experiência profunda do céu, tinham experiência tão grande de Deus, e por isso este é o prazer maior da vida de um homem e de uma mulher. Renunciar uma sexualidade sagrada.
Gente, quantos jovens que eu acompanho, que tomou uma decisão de renunciar ao sexo até o dia do casamento. Eu digo para vocês, quanto que ele vai colher no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus netos, a força desta renúncia é muito grande. É nisso que a gente tem que colocar a nossa fé. Quanto maior a minha renúncia, maior a minha felicidade. Eu quero dizer para vocês que quando o anjo olhou e disse: quem são esses? Apocalipse capítulo 7. Esses são aqueles vestidos de brancos que avejaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. Diz os santos que nós só vamos entender o mistério de uma missa depois que a gente morrer. A gente vai ver o que a gente perdeu em vida. Por isso, eu faço essa experiência do Espírito Santo. E eu vivo uma vida abandonada no Espírito Santo. Preste atenção naquele dia. Se você renunciou tantas coisas da tua carne, preste atenção como que vai ser o teu sono. Como vai ser a tua vida. Quantas portas vão se abrir que estavam fechadas. Renunciei à vontade de deitar naquele sofá. Santa Clara, coloca: eu louvo a Deus pela vontade que eu tenho de dormir e não posso dormir. Porque eu ainda preciso dedicar o meu tempo na oração. Quanto prazer uma alma experimenta quando ela tem algo para renunciar. Uma hora de sono, por exemplo. Uma hora de alguma coisa para ficar com Deus. Muito da nossa vida seria diferente se a gente fosse mais orante. Nós vamos fazer um momento agora, antes da missa, com o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que tudo isso na minha vida acontece porque eu tenho dentro de mim uma força orante do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente rezar em voz alta. É o Espírito Santo que nos dá a graça de orar em línguas. Ah, irmã, mas eu não entendo essa oração. Mas não é para você entender mesmo. A Bíblia já diz que quem ora em línguas não entende o que fala. Já é bíblico. Está lá no segundo livro, no 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 14, eu sempre esqueço das palavras, mas está lá em ou 1 Coríntios ou 2 Coríntios, está lá para você ler, capítulo 14. Que a oração em línguas é uma oração que edifica você mesmo. E quem não ora? Quem não ora, problema dele. É mais uma arma que Deus dá para a gente vencer o inimigo. Porque o demônio não entende o que a gente reza. Se você não quer orar em línguas, não é obrigado. Tem outros meios para você se tornar santo. Mas eu digo que Deus me deu esse presente de orar em línguas. Que maravilha que é esta oração. Uma oração que faz tanto bem na minha alma. Xandrialá, candrialá. Não entendi nada que eu orei. Mas o que eu sinto aqui dentro é algo sobrenatural.